E aí, tá tudo bem com você? Boa tarde, eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Cafezinho no Almoço, que agora toda terça e quinta passa a ser apresentado por mim e pelo Rômulus Maia, que está na Suíça. Eu estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Dou as boas-vindas a todo mundo que está chegando agora. Rômulo já chegou e é por isso que eu já vou adicioná-lo. Boa tarde, pessoal. Olá, Rômulus. Boa tarde. Tanto tempo que a gente não se fala, né, Wellington? Rapaz, é uma saudade que dá que você nem imagina. É verdade. Pois é, pô, minha luz tá bem chapadona, assim, tá parecendo que eu tô no... Nossa, mas tudo bem, vamos nessa. Eu vou tentar afastar aqui para melhorar. Eu acho que melhorou. E aí, Rômulus, temos aí eu recebi agora uma ligação de um amigo aqui, informando sobre o pedido de prisão de Cristina Kirchner, lá em Buenos Aires, na Argentina. E acabei de ligar também para uma assessora de Cristina Kirchner, que é próxima a mim. Sim, você tem uma amiga, é verdade. Então, e ela falou que, assim, é mais um juizeco de primeira instância que quer aparecer e ele não tem autoridade porque ela tem foro privilegiado, porque é senadora, uma acusação infundada, uma acusação sem prova e que toda a Argentina está mobilizada em torno da defesa de Cristina Kirchner, certamente. Claro que se houver o aprofundamento desse pedido aí, porque vai ter que ser julgado no Senado para que ela passe a cumprir essa pena, aí sim pode desencadear uma série de coisas. Obviamente que é o desvio de foco, é o apoio a Macri, que está totalmente desacreditado na Argentina. Não poderia deixar de começar falando sobre Los Hermanos, que estão aí também passando pelo mesmo ataque neoliberal. Exemplo do que ocorreu nos anos de chumbo das ditaduras militares em toda a América Latina. Agora é a ditadura de toga que se instaura no Brasil e que nós precisamos reagir com muita força. Juízes não estão respaldados pelo voto popular para que saiam por aí de forma arbitrária, nem na Argentina, nem no Brasil, nem em Honduras, nem no Paraguai, nem em lugar nenhum, agindo da forma como estão. É clara a intervenção norte-americana e dessa vez com o apoio dos fundos de investimento, sobretudo o fundo norueguês do petróleo e a União Europeia, na tentativa de transformar a América Latina, toda ela, em colônia outra vez. Tá? A nossa independência faz muito mal a esses países ditos de primeiro mundo, mas de primeira mesmo nesses países existe o mau caratismo, o discurso distante da prática. Eles defendem uma teoria e praticam outra completamente contrária. Então, eu estou com outras fontes também na Argentina, acabei de falar com uma dessas fontes muito boas lá, e vou depois conversar com alguns jornalistas para trazer mais detalhes sobre esse pedido de prisão, mas desde já eu digo que não é uma prisão que vai ser consumada imediatamente. Detalhe, hoje é um dia de grande concentração popular na Praça de Maio. Você sabe exatamente do que se trata, onde as pessoas protestam até hoje pelos crimes da ditadura. E a concentração de hoje, um dia especial, algo especial vai acontecer, eu não recordo aqui, porque foi uma conversa muito rápida que eu tive, porque foram minutos antes aqui de entrar no ar no programa, mas essa concentração, ela também poderá ter sido o motivo desse pedido, para desviar o foco do debate sobre punição, ditadura lá da Argentina. Tá? Então, o recado foi dado e Cristina Kirchner teve essa ordem de prisão decretada porque é uma senadora recém-eleita que já começou a fazer oposição política de verdade, conseguiu inclusive impedir a taxação dos vinhos argentinos,
que iria essa taxação prejudicar demais a produção do vinho argentino, que gera milhares de empregos lá no país vizinho. Rômulo, mais uma vez os meganhas partem para cima de professores e voltaram a cena Wellington, um breve comentário, só duas coisas que eu queria falar sobre essa notícia. Eu não estava sabendo, você me informa aí em primeira mão, esse pedido de prisão contra a ex-presidente da Argentina e senadora Cristina Kirchner. Duas coisas para a gente ver que é tão longe, tão distante, é lá e cá. O que acontece? Primeira coisa, o grande jurista, o maior jurista vivo da América Latina, que se chama Raul Eugênio Zaffaroni, publicou um artigo meses atrás falando que havia uma nova Operação Condor na América Latina. E ele tratava muito a pessoa a qual ele dedicava o maior espaço era a perseguição ao presidente Lula, mas ele identificava que a mesma coisa, o mesmo modus operandi, ou melhor, como diz o nosso leitor, o mesmo modus operandi se aplicava também na Argentina com relação à liderança de Cristina Kirchner, no Equador com Rafael Correia, no Paraguai com relação a Fernando Lugo. Então, o Brasil foi o laboratório. Eles desenvolveram, aperfeiçoaram a técnica aqui e estão exportando esses subprojetos de Moro para o restante da América Latina. Então, a gente identifica essa Operação Condor, que tentam fazer com Cristina Kirchner, é o mesmo que fazem com Lula. E, ademais, você veja aí a discussão atualíssima no Brasil, que é a questão, a gente falava hoje de manhã ainda, do foro por prerrogativa de função. Imagine você se na Argentina não fosse necessária a autorização do Senado para que Cristina Kirchner fosse processada ou mesmo presa cautelarmente. Ela já estaria presa por causa desse meganha que quer aparecer sem autoridade. Então, mais uma vez, o debate no Brasil sobre foro por prerrogativa de função está sendo muito raso, as pessoas não estão atentando para a verdadeira implicação. Como eu falei, o exemplo do casal Garotinho é paradigmático. Eles estão presos pela justiça eleitoral, um juiz corrupto, acusado de corrupção. O Garotinho foi preso uma primeira vez, a mulher dele era a voz dele que fazia o protesto na sociedade. O que fizeram da segunda? Prenderam ela também. Quem sobrou para falar? Clarissa Garotinho, a filha deles, que é deputada federal. Se essa Adin, que está aí no Supremo, que o ministro Toffoli pediu visto, já tivesse sido julgada, não haveria mais foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, para crimes fora do mandato. Só que é muito subjetivo. O que é um crime não relacionado ao mandato? Nesse caso, que eles falaram que foi compra de voto em Campos. Aí vai lá o juiz e fala, não, a Clarissa Garotinho estava envolvida também. Isso não tem a ver com o mandato dela de deputada federal em Brasília. E prender ela também. Como assim? Como assim? Entendeu? E inventar um flagrante, que eles inventam flagrante agora, né? Dizer, não, é prisão em flagrante, é prisão cautelar. Então, o foro é a garantia da cidadania, a garantia do voto, a proteção, porque são poderes não eleitos que estão tentando substituir o poder político, que por todos os defeitos que ele tenha, e tem defeitos, e tem que aperfeiçoar, mas ele é o representante da soberania popular, do povo. Isso que a gente tem que guardar em mente. O foro, chamado foro privilegiado, não é a proteção à pessoa do deputado, à pessoa do senador. É uma proteção ao voto, quem quer que seja, de esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, Alckmin, quem quer que seja, Marina, todos, é a proteção de quem votou neles, de saber que não vai ser uma pessoa não eleita, um juizeco qualquer, que vai tirar aquela pessoa e se substituir no lugar do governante. É isso, Wellington. É isso aí. A gente também vai ter hoje um convidado especial. Não sei se ele já está pronto para falar. Já está tudo ok? Já estou chamando ele. Então tá. Enquanto você chama aqui, eu quero falar que daqui a pouquinho nós vamos comentar mais uma invasão da Polícia Federal na República de Meganhas contra universidades. Querem desmoralizar os reitores de universidades federais para facilitar o desmonte da educação. Não vamos permitir isso, hein? Meganha não é respaldado pelo voto para sair praticando prisões aleatórias. Atenção, não vamos permitir que esses moleques fardados saiam por aí prendendo reitores, cientistas, a pretexto de estarem praticando combate à corrupção. Corrupção é a deles. Corrupção é o que eles estão fazendo aí, entregando o Brasil, destruindo o Brasil, a baderna está no poder, temos que reagir. Esses caras estão assim abusando demais, não é permitido. Vamos comentar também no nosso programa de hoje essa insanidade
da Justiça, o Ministério Público, que quer agora pegar Guido Mantega, Graça Foster, porque o aumento do combustível agora é culpa deles. Bem, é tanta canalice que a gente vai deixar isso para o finalzinho daqui do programa. Rômulo, vamos chamar o convidado aí para a gente não ficar ele não ficar chateado com a gente. Já estamos em linha com o professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. E nós convidamos ele aqui hoje para falar com a gente sobre as atuais tensões no Oriente Médio, principalmente depois desse anúncio tão temerário do Donald Trump de que vai transferir a embaixada americana para Jerusalém, cidade a qual ele vai reconhecer como capital de Israel. Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer falar com vocês e os ouvintes. Professor, você poderia dar a sua avaliação com relação a isso, com relação a esse anúncio? O que o senhor acha que está por trás disso? Quais seriam as motivações? Bom, antes de mais nada, é preciso informar que em 1995, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, né? Mas, desde então, os vários presidentes que passaram, inclusive o Bush, postergaram isso ou relevaram, porque sabiam que, ao fazer isso, era uma decisão mais do que polêmica, era uma decisão provocativa, é uma decisão que, de forma bem explícita, deixa claro que os Estados Unidos não pode participar de nenhuma mediação de paz no Oriente Médio, porque ele assumiu claramente um dos lados. Claro que isso já vem sendo feito há muito tempo, mas isso é um tapa na cara, né? E traduz também aquilo que já vem acontecendo, que é sempre Estados Unidos e Israel, porque nem os aliados dos Estados Unidos, como a França, a Inglaterra e outros países europeus, apoiam isso. Bom, a outra questão que você coloca, quer dizer, o que está por trás disso, né? Qual o objetivo? Olha, eu tenho lido vários jornais, várias análises para tentar vislumbrar onde está querendo chegar. Eu acho que de tudo isso que a gente vê, não tem como negar que é provocar um confronto, né? E nesse confronto, inclusive para chegar a um tipo de confronto militar, como a gente sabe, a simetria, a desproporção entre as forças é muito grande, né? Então, no fundo, é configurar aquilo que já vem acontecendo há muito tempo, que é uma ocupação sistemática dos territórios palestinos pelas forças de Israel. Mas nem sempre as intenções se realizam, apesar da grande potência, apesar da grande força que tem militar que tem Israel, a resistência já começou em todos os níveis. Os jovens estão na rua, em Ramallah, em Belém, em Gaza, e muita gente em outros lugares do mundo também, inclusive as posições de vários governos que não concordam com isso. Mas é um momento tenso que nós vamos viver por esses dias aí agora. Professor, o Wellington Calazans tem uma pergunta. Não. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu gostaria de saber se podemos dizer que no pano de fundo disso aí tudo também tem alguma relação com o preço do barril do petróleo, já que reservas importantes de petróleo já foram adquiridas através desses leilões, por exemplo, no Brasil, e é preciso que haja uma crise nessa região do planeta para que o petróleo volte a ter uma alta. É possível que isso também esteja em jogo, professor? Eu acho que quando se trata de qualquer questão do Oriente Médio, não tem como eliminar uma das variáveis, que é o petróleo, né? Impossível. Mas eu acho que essa daí, não que não tenha a ver, ela se articula com outras. E se articula, por exemplo,
com as ações que os Estados Unidos têm tomado junto com a Arábia Saudita e os demais países do Golfo, né? Então, isso sim. Inclusive, alguns estão especulando, né, que essa decisão do Trump, agora da mudança capital, passou antes pela uma conversa com esses governantes árabes, né? Porque aí não dá para iludir, há um jogo de cena desses ditadores árabes em torno da questão da capital, né, de Jerusalém, ser o berço de um dos locais fortes do islamismo, etc. Isso é tudo jogo de cena, né? Esses governantes sempre apoiaram e agora esses jovens governantes são muito mais assintosos nas suas ações, né? E eles estão agindo conjuntamente com o Trump. Então, isso que você está falando tem a ver também com o posicionamento da Arábia Saudita de um lado e do Irã de outro, né? Em toda a região do Oriente Médio há uma grande disputa, né? E, sem dúvida nenhuma. Professor, como você bem colocou, há uma disputa geoestratégica ali na região pela hegemonia entre o bloco xiita liderado pelo Irã e o bloco sunita liderado pela Arábia Saudita. Mas o senhor poderia falar brevemente, para quem está nos ouvindo, não tem familiaridade com esse conflito, os desdobramentos recentes com aquela espécie de golpe dentro da Arábia Saudita, com um novo príncipe herdeiro se tornando o poder de fato ali, e ele que parece ser mais agressivo, menos consequente nas suas ações. Então a gente teve aí o sequestro do premier do Líbano pouco tempo atrás, teve a intervenção da França, uma confusão para resolver, e aí agora o senhor diz que muito provavelmente, isso é quase certo, que a Casa de Saúde, lá que governa a Arábia Saudita, deve ter dado um assentimento para que Trump fizesse esse movimento. O senhor poderia explicar esse pano de fundo mais recente do conflito Irã-Arábia Saudita? Sim. A Arábia Saudita, e eu, quando falo Arábia Saudita, quase todos os países ali em torno, Catar, Bahrein, etc., são satélites dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos investem na região, principalmente desde a década de 90, com a invasão do Iraque, as 2 vezes, e todas as outras ações, muito relacionadas com a Arábia Saudita, a questão do petróleo, armas. Então, ele é, ao lado de Israel, o grande aliado ali dos Estados Unidos. E em torno aí do processo da Primavera Árabe, né, que houve uma derrubada de vários ditadores e também instaurou a possibilidade de roubar outros, inclusive o da Arábia Saudita, passou-se a haver uma disputa pelo rescaldo desse processo, né, de quem influencia. Então, o Irã e a Arábia Saudita são os grandes contentores dessa disputa aí. E passa por tudo, passa pela influência em vários países, passa pelo petróleo, passa a geopolítica militar. Então, eles disputam palmo a palmo. A questão do Líbano revela isso, né? No Líbano, o Hezbollah é uma força política importante, faz parte do governo, é bom que se diga isso, e o Hezbollah é apoiado pelo Irã, né? E aí o Líbano sempre é um equilíbrio de forças, né, entre sunitas, xiitas, maronitas, né, e drusos. Eles se equilibram aí num pacto, né? E a Arábia Saudita sempre tentando influenciar, e agora está tentando, mais que influenciar, colocar o pé lá dentro, e ensaiou aí um golpe, né, com o Hariri, né, que é o caso que você contou, mas parece que foi revertido. De toda forma, revela a intromissão da Arábia Saudita. Mas há um outro fato também importante, recentemente, foi a visita, né, do Trump à Arábia Saudita. Eu não me lembro se foi um dos primeiros países do Oriente Médio que ele fez a visita após ser presidente. Eu acho que foi o primeiro. E logo após essa visita, a Arábia Saudita reuniu todos os países ali do Golfo, menos o Catar, para condenar o Catar de terrorismo. Foi um ato também muito estranho, muito extemporâneo, assim, do príncipe. E a acusação de que o Catar apoiava terrorismo, etc. Mas, na verdade, o Catar está meio que saindo das garras da Arábia Saudita, e apesar
de ser sunita. Então, isso que eu vou entrar no tema, porque às vezes essa questão de sunita, xiita, ela é muito mais uma construção do que, na verdade, revela os interesses econômicos e militares dos países, porque o Catar é sunita e está se aliando ao Irã. Está fazendo grandes empreendimentos em extração de gás, né? Está fazendo outros acordos de cooperação técnica, científica, etc. E a Arábia Saudita ficou contra isso e obteve o apoio do Trump. Também isso parece que já foi revertido, porque o Catar também é um entreposto importante para os Estados Unidos. Enfim, tudo isso que eu estou dizendo é um momento de muita disputa, né? Na Guerra Fria se chamava em inglês proxy wars, né? Guerras patrocinadas. Né? Então, ou guerras por procuração também pode se traduzir, né? Por procuração patrocinadas, né? Quer dizer, no fundo, o que isso significa? Significa que as grandes potências, ou as potências regionais, não se envolvem diretamente no conflito e bancam outras, né? Bancam grupos, bancam partidos, bancam outros atores para fazer isso por eles, né? Que é o que está acontecendo em todo o Oriente Médio. E, infelizmente, quem paga o pato é a população. Professor Wellington Calazans tem mais uma pergunta. Professor, para encerrar minha participação nessa entrevista, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque o líder do Hamas, ele falou há pouco que esta decisão de Trump sobre Jerusalém pode significar uma nova intifada. Qual a sua opinião sobre isso? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, porque, na verdade, o que a gente está vendo já há algum tempo na Palestina, e tanto a primeira como a segunda intifada trouxeram isso, é a sociedade civil palestina participar, né? Mais do que Hamas e a autoridade palestina, eu estava vendo há pouco as imagens ao vivo, são jovens, são de 10 anos, 15 anos de idade, 18, 19, não passa de 20 anos. Um grupo de jovens, que é um percentual muito grande da população palestina, vive em péssimas condições e já não suporta isso. De outro lado, revela também a própria falta de representatividade que tanto Hamas como a autoridade palestina vem tendo já há muito tempo, né? Então, isso, de um lado, é complicado, porque ainda não tem uma força organizada para representar esses palestinos. Então, da mesma forma que as mobilizações são de massas, né? O problema seguinte é como organizar, né? Mas está, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente está vendo esses dias, há uma grande possibilidade de uma terceira intifada, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Professor, o nosso tempo está se concluindo. Eu queria só, me despedindo do senhor, perguntar se o senhor concorda com uma avaliação que eu tenho visto aqui na imprensa francófona, na imprensa em francês, que eles dizem que isso foi muito mais uma medida de política interna do que de política externa, que o Trump visaria com isso agradar a sua base fundamentalista cristã, que é super pró-Israel, mas pelos motivos errados, porque você sabe que os evangélicos fundamentalistas, eles acreditam que para o Messias voltar e haver o fim do mundo, o juízo final, é necessário que todos os judeus do mundo voltem a morar em Israel, e aí então haverá o juízo final, metade dos judeus aceitará o Messias, a outra metade não aceitará e vai para o inferno. Essa é a razão deles, teológica, pela qual eles querem que o Estado de Israel prevaleça, cresça, seja o maior possível. E, ao mesmo tempo, a gente sabe da força do lobby israelense, mesmo na política interna americana. O senhor concorda com essa avaliação? Tem um grande componente de política interna aí? Não, claro, não tem dúvida nenhuma. Aliás, quando se fala da política dos Estados Unidos para Israel, é basicamente política interna, né? Há tempos atrás, vimos uma cena que é algo assim, inédito, que quando o Obama deu uma declaração contrária ao Netanyahu estava em Washington, ele entrou no Congresso americano e foi aplaudido de pé e criticou o presidente dos Estados Unidos dentro do Congresso norte-americano. Isso é algo inédito. Quer dizer, o país mais fraco na comparação, aliás, sustentado pelo mais forte, critica o chefe do Estado do mais forte. Para fazer isso, ele tem um grande apoio da comunidade, e essa comunidade é muito, muito poderosa,
Estados Unidos. E você tem razão, inclusive a eleição do Trump foi bancada por lobbies israelenses, né? Mas eu diria, explicação teológica para mim, ela é muito maleável, ela serve para tudo, né? Se a gente voltar lá no período do máximo de antissemitismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um dos países mais antissemitas do mundo até a Segunda Guerra Mundial, né? E todos esses grupos eram contra os judeus. Agora eles já mudaram. Isso são redefinições de alianças e interesses. Eu estava lendo, inclusive mesmo dentro de Israel, estava lendo há pouco, em 1967, quando Israel toma parte de Jerusalém, o Moshe Dayan era o comandante das forças militares de Israel, né? Então, quando ele entra em Jerusalém, ele olha para o lado, para os assessores e fala assim, por que eu tenho que tomar, o que eu vou fazer com esse Vaticano aqui, né? Eu não queria, absolutamente. Então, hoje já é disputado. Então, essas coisas elas vão seguindo outras orientações. E eu chamo a atenção também que hoje saiu uma matéria na BBC, aqui do Brasil, na BBC do Brasil, sobre... E eu me assustei, eu sabia que existia, mas essa dimensão da aliança entre setores evangélicos e setores sionistas aqui no Brasil. Ah, sim. Mas muito forte, assim, organizados, sim, com deputados. Eu sabia que tinha, mas não esse nível de organização. Então, isso com certeza está vindo da matriz, né? Nós somos a filial, a matriz está dando a ordem para... Sim, professor, com relação a essa sua observação, só para fechar nossa conversa, eu tenho conhecidos no meio evangélico e é comum, inclusive, ter cultos com a bandeira de Israel atrás do pastor. E a gente há de lembrar que, por exemplo, quando o bispo Edir Macedo, da Universal, inaugurou aquele mega templo dele, aquela reprodução, ele estava vestido como patriarca hebreu, né? Com uma barba, aquela coisa... aquele... E o mármore que vai para entrar nas questões materiais. E o mármore que ele trouxe é de territórios ocupados da Palestina. Olha só. Olha só. Professor, agradeço imensamente sua participação. Deixo já um convite para o senhor retornar uma próxima vez, porque certamente nos próximos dias e semanas esse assunto continuará, né, no topo do noticiário, porque realmente a gente espera uma escalada da tensão, não é isso? Com certeza. O Oriente Médio nunca fica em paz. Aí pode contar comigo que for preciso. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pois é, obrigado aí, Romulo. Obrigado, Rômulo. Conversamos agora mesmo com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser. Muito bom aqui, desculpe, está entrando a ligação. Rômulo, assuma aí que eu vou informar que eu não posso falar. Sem problema. Wellington, como você falava na abertura, a gente vai falar mais uma vez da meganhagem que já tinha atacado meses atrás a Universidade Federal de Santa Catarina, levando ao martírio, né, ao sacrifício do reitor Cancellier. Ontem ela voltou as suas baterias para a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós falamos disso extensivamente hoje de manhã, inclusive observando o revés, porque eles esperavam uma nova chuva de confete da imprensa, e o que a gente viu foi o silêncio. A grande imprensa não tratou, e o mais importante, o Jornal Nacional não noticiou em absoluto aquela meganhagem, porque pegou muito mal, a reação foi vigorosa da comunidade acadêmica, e as pessoas, parece que o sacrifício, como eu falava de manhã, a sociedade brasileira vai ser eternamente endividada com relação à família Cancellier, porque foi o sacrifício do reitor que parece que tirou a sociedade brasileira da letargia, do estado de choque, que observava inerte o avanço da meganhagem. Parece que ali realmente, oxalá, se Deus quiser, aquilo ali foi o ponto de inflexão. E você sabe, Wellington, eu vi uma vez uma coisa quando eu morava na Espanha que me comoveu muito. Eu vi uma mãe dando uma entrevista falando sobre o ETA, e ela falou assim, ela era mãe da pessoa que tinha sido vitimada, a última pelo ETA. E ela foi falar emocionada no púlpito, ela falou assim, oxalá eu seja a mãe da última vítima do terrorismo na Espanha, a última mãe de uma vítima do ETA. E da mesma forma, eu quero dizer, oxalá a família Cancellier seja a última família a ter a tristeza de abrigar uma vítima fatal
da meganhagem no Brasil. Realmente, eu torço muito e eu tenho certeza que a maioria da sociedade brasileira concorda comigo que aquele foi o ponto de inflexão, aquilo tornou inaceitável e a gente agora vai dar combate a esses meganhas. E qual é a nossa surpresa, Wellington? Depois da meganhagem ontem na UFMG, hoje de manhã nós alertamos aqui no programa, nós falamos, atenção, isso não são eventos isolados. Esses órgãos, MPF, TCU, lembrem do procurador Júlio Marcelo, que foi fundamental para a derrubada da Dilma. Polícia Federal, Controladoria Geral da União, que é ali sob o Temer, e Polícia Federal, eles estão fazendo uma devassa nas contas das universidades federais para encontrar qualquer imbróglio administrativo menor que seja passível de escandalização. Então, eles sabem que aquilo não vai dar em nada, que foi um erro, uma coisa que está parada, eles vão escandalizar, porque o objetivo é ideológico, primeiro, tentar descredibilizar no seio da sociedade a universidade pública, porque ela é muito popular, a universidade pública é altamente conceituada no Brasil, e eles são inimigos, eles querem privatizar a universidade pública, eles são contra. Então, você veja que é o mesmo que eles fizeram com a Petrobras. A Petrobras foi atacada pela Lava Jato, para que ela fosse enfraquecida e as pessoas pensassem é um antro de corrupção, é ineficiente, está endividado, estão roubando, para logo na sequência, consumado o golpe, aí sim começar o roubo, a pilhagem, venderem todos os ativos valiosos na Bacia das Almas, entregarem para abutres estrangeiros. Então, primeiro vem o ataque midiático na imagem, para depois vender para a iniciativa privada, ou melhor, entregar. Mesma coisa, isso foi feito com a Petrobras, a gente está vendo. A universidade começou o ataque agora, dizer que é um antro de corrupção, de desvio, para justificar, mais tarde, a privatização do ensino superior no Brasil. E, em segundo lugar, a universidade pública é hoje o bastião da resistência, é o que sobrou, onde é feito o debate que resiste a todas as frentes do golpe. Como eu falei assim, a frente política, a frente econômica, a frente geoestratégica, a frente jurídica, a frente até cultural. É a universidade que combate essa escalada neofascista superficial de rede social do MBL. Então, eles sabem que precisam intimidar a universidade. E, por isso, essas forças, esses meganhas, estão fazendo uma devassa. Você veja que os casos todos se referem a casos antigos. Na UFMG foi em 2009, do canceler era da administração anterior. Então, eles estão olhando tudo para pegar qualquer vírgula que eles possam escandalizar em cima, sem nenhuma necessidade disso ser levado a termo, disso acabar e resultar em algum processo. Porque o que eles querem, eles querem escandalizar. A campanha é midiático-política, ela não é jurídica. Eles não querem terminar com um processo em que sejam condenados. A ação policial, Wellington, ela é o fim. A meganhagem, ela é o fim. Ela não é o meio. Fala, Wellington. Eu só queria lembrar e complementando o seu pensamento, conversávamos antes do programa hoje, que a delegada Macarena teve a sua promoção suspensa. E essas ações da Polícia Federal, que estão sendo motivo aí de repúdio de toda a comunidade acadêmica, inclusive internacional, inclusive a Universidade de Coimbra, por exemplo, já condenou esses atos dos meganhas fardados do Brasil, que querem roubar a política e eles querem assumir por decreto e com arma na cabeça o poder do país. Essa nova ditadura é uma mistura aí de justiça com meganha, e o juiz vira meganha porque pega em arma. A meganhagem está solta no Brasil. É a meganhagem com o microfone da Globo, é a datenização da sociedade, é esse espírito de somos todos meganhas que eles querem criar. E não somos. É cabeça de cocô esse pessoal que faz esse tipo que pensa que esse tipo de procedimento vai prevalecer. Vocês já perderam, vocês estão brigando com pessoas inteligentes, pessoas que pensam. Vocês mexeram no vespeiro errado. Mexer com professores universitários, estudantes universitários, vocês são tão burros, que são tão presos dentro de uma bolha, vocês não conseguiram enxergar o tamanho do problema que vocês arrumaram. Por isso que eu digo que esse golpe já subiu o telhado. Esse golpe já subiu o telhado. E para mudar de assunto, já pedindo sua opinião, aí vem o procurador aí. Procurador, eu nem olhei o nome. São três do Rio, e agora está de manhã viralizando o vídeo da Procuradora de Brasília, porque lá o Ministério Público Federal de Brasília
é um horror. Ali parece que é 100% tomado por esses meganhas. Diga. Pois é, querendo punir Manteiga e Graça Foster por terem promovido o prejuízo que hoje força o aumento do combustível. Piada. Olha, isso aí é uma invasão na política. Atenção, você que é político, você que é senador, você que é deputado. E você que é eleitor e que está assistindo a gente. Esses meganhas, esses togados que não recebem votos, eles querem ocupar a política. O que eles estão querendo fazer é criminalizar toda e qualquer política que pense na sociedade. Porque segurar o aumento do combustível foi prejudicial até para a Petrobras. Sabemos disso. Mas seria um terror para a sociedade. E uma empresa pública, se ela tem que se sacrificar, é em prol do seu povo. E foi isso que foi feito nos governos Dilma e Lula. Então, essa desculpa esfarrapada de que o aumento de combustível decorre de falhas ou irregularidades dos governos anteriores é de uma canalice que merece a nossa resposta imediata. Se vocês são incompetentes, pensaram que ia ser fácil dar um golpe e governar tranquilamente, vocês estão vendo que vocês não são competentes, vocês são burros, tá? Não têm competência, e eu tenho uma solução com 4 letras para resolver o problema de vocês, para passar aí a palavra para Rômulus. Lula. Em 2 dias, Lula faz o preço do combustível cair, o preço do botijão de gás cair, a Petrobras voltar a ser o que era e o Brasil voltar a ter dignidade, porque é uma vergonha morar aqui fora, como vocês nem imaginam. Vocês estão aí fora, é fácil falar. Fácil falar. Hoje, quando me perguntam de onde eu sou, eu fico com vergonha de dizer que sou do Brasil, para não ter que ouvir uma aula do que deveria ter sido feito. Certo? Com essa cleptocracia que está aí no poder. Não vamos permitir que os meganhas continuem mostrando as asinhas. Ditaduras começam assim. Você achando que é só pegando... é só pegar o petista, já está passando para o reitor. Daqui a pouco pega você, seu pai e sua mãe. Bora repudiar logo. Olha, a hora de lutar contra a meganhagem é agora. Você que é político, não se curve. Porque, vou repetir o nome deles dois aqui, tá? Para que nenhum meganha fique ousado e fique se assanhando aí. Tá bom? Nenhum meganha fique ousado e se assanhando por aí. Vou falar aqui 2 nomes mágicos. Juca Bala e Dário Messer. Juca Bala e Dário Messer eles dois pegam todos esses meganhas aí e botam na cadeia. Wellington, o Dário Messer pega o pessoal do alto, da cúpula desses poderes aí. Então, mesmo esse pessoal que não está sabendo, esses juizecozinhos, quando ele for botar asinha de fora, o que está acima dele, vai cortar ele rapidinho. Exatamente. Então, vamos parar de brincadeira e vamos fazer a política prevalecer. A política tem que prevalecer. É absurdo. A Polícia Federal não tem comando. O diretor da Polícia Federal foi colocado por um presidente que é ladrão. Qual é o agente federal, o delegado federal, que vai respeitar um diretor de Polícia Federal que foi colocado por um ladrão? Ninguém. Nenhum. É por isso que está essa zona que está aí. Polícia Federal virou uma zona. Qualquer delegada Macarena reúne 100 meganhas e pegam quem eles quiserem. Virou isso. É o Velho Oeste. Rômulus. Foi isso mesmo. Na UNB, olha que ridículo. Para pegar 8 professores da universidade, reitores, normalmente pessoas já maduras, foram 80 policiais federais, Wellington. Isso porque dizem que a gente está em carestia, né? Que está com crise fiscal. 80 policiais federais fortemente armados para pegar 8 acadêmicos já na sua senioridade, maturidade. Olha que coisa patética. E é uma patética, mas perigosíssima. É como o Wellington falou, está na hora da reação. A gente já começou realmente... O sacrifício do reitor Canceller foi o ponto de inflexão. Mas eles passaram recibo. E eles estão passando recibo. Eles estão dobrando a aposta. Eles falam, vai ter reação do Canceller? Então a gente vai fazer mais ainda. Então agora eles dobraram, a gente vai quadruplicar a aposta. A resposta tem que ser mais enérgica ainda. A comunidade acadêmica, a sociedade civil, movimentos sociais, a gente tem que mostrar para eles que a gente não se intimida.
E aí você falava, Wellington, dessa questão desses beganhas também que estão fazendo lawfare agora com Guido Mantega e com a Graça Foster, ex-presidente da Petrobras. É verdade, mas sabe que eu vejo aí duas finalidades. Uma é que você apontou, que é a criminalização do uso das estatais. Ora, você sabe, assim, eles, como eu falei ainda anteriormente, essas ações de meganhagem, elas não são meio, elas são um fim. Eles sabem que esse processo é inepto, que não vai dar em nada. Não tem, é ridículo. Eu li a notícia. Eles dizem que, que eles defraudaram, que é fraude. Aí eles alegam que era porque o congelamento era para a eleição, mas eles falam que foi uma fraude e que não observou os interesses comerciais da Petrobras. Ora, por que a Petrobras é estatal? É justamente para o acionista controlador, que é a União, fazer considerações estratégicas, olhando o conjunto da sociedade, os objetivos estratégicos do Brasil, e assim definir a política comercial mesmo da Petrobras. O governo, o poder político, sabe qual é a prioridade. É por isso que a Petrobras é estatal. Se for para ela se comportar como uma empresa privada típica, não há razão dela ser estatal. Isso é óbvio. Mas essas pessoas são tão burras que elas acham que isso é um argumento bom. Elas dizem, olha, isso prejudicou comercialmente a estatal. Eu, por exemplo, pessoalmente, discordei dessa medida do congelamento de preços que foi levado. Mas a Dilma foi eleita. Eu não fui eleito. E a procuradora também não foi. Então, se a Dilma foi eleita e ela achou que aquela era a prioridade, ela está exercendo o seu poder constitucional. Ela foi eleita para isso. Fale, Wellington. Olha, crime mesmo é isentar em quase 4 trilhões as empresas que receberam dinheiro do BNDES para comprar de graça o nosso pré-sal. Isso é crime? Ou cambada de lesa-pátria que está aí querendo pegar Guido Mantega e Graça Foster? Vocês estão lutando agora contra pessoas que pensam. Vocês precisam entender que vocês já perderam. E vai ter julgamento. Olha, a conversa. Ontem nós não conversamos com qualquer pessoa. Conversamos com 2 senadores eleitos, Roberto Requião e Cátia Abreu. Crime lesa-pátria está na pauta. Crime lesa-pátria está na pauta. Tá bom? Vocês estão praticando crime lesa-pátria. Vocês estão defendendo uma cleptocracia. O Brasil não é a Arábia Saudita. Certo? Cheio de petróleo e com aqueles reizinhos e príncipes fabricados pelos Estados Unidos para repressão do povo, enquanto os americanos enchem os cofres com o petrodólares. O Brasil não é isso. O Brasil tem 206 milhões de habitantes e apenas 1% está lucrando com esse golpe. As pesquisas dizem isso. É capaz até de Temer ser o primeiro caso de pesquisa de opinião pública no mundo em que ele fica devendo mais do que 100%. Porque os países vizinhos começam a ser afetados por tudo que ele faz. Entendeu? Não é exagero falar isso, Rômulo. O tempo do programa estourou. Só terminar, Wellington, eu falei que tinha dois fatores. Então, a primeira finalidade é essa, de criminalizar a administração, o governo, criminalizar a atividade de governar. Eles agora que são não eleitos, eles querem dizer o que o pessoal que é eleito pode fazer. Ou seja, eles querem dizer que o voto do povo não vale nada, porque quem manda é quem passou num concurso. Não, senhores, não, senhores. A Constituição diz todo o poder emana do povo e seu nome vai ser exercido. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é mais patético ainda. Eles sabem que esse tarifaço da gasolina é extremamente impopular e está acabando com a base social. Se ainda existia do golpismo, eles sabem que esse aumento de gasolina é capaz de botar a classe média na rua, aquela que tem vergonha de dizer que ainda está num processo ainda interno de autoanálise para aceitar que vai ter que votar no Lula, no referendo revogatório. Pois então, eles querem tentar sustar esse processo e dizer, não, olha só, o aumento da gasolina que o Temer está fazendo é por causa da Dilma. Era a Dilma e o Guido Mantega e a Graça Foster lá atrás. Você sabe que esse vídeo ridículo que essa procuradora de Brasília subiu, ela várias vezes no vídeo fica falando, não, o aumento agora, ela é tão ridícula, que é tão transparente que ela está tentando fazer, ela fala, o aumento de agora é para você entender que foi lá atrás, vamos levantar para ver. Ela fala 3 vezes no vídeo, não, porque o governo do PT, isso é culpa do governo do PT. Ela violou ali a lei orgânica do Ministério Público. Ela está exercendo atividade político-partidária claramente registrada. Ela mesma, nem aquela burra outro dia que o deputado Paulo Pimenta deu voz de prisão, ela mesma fez o vídeo e produziu prova contra si. Essa burra também, já baixei, já salvei o vídeo aqui. Ela já produziu prova contra ela mesma. Está gravado no Facebook
a atividade político-partidária dela, porque ela se refere a todo tempo governo do PT, para tentar pendurar no governo do PT uma coisa que é um aumento que agora desse governo o qual esses meganhas colocaram no poder. Eles querem se desvencilhar, mas quem colocou a cleptocracia no poder foi esse pessoal com a Lava Jato. E é o seguinte, eu tenho uma notícia ruim para ela. Eu já entrei em contato com os deputados Paulo Pimenta e Vadi Damus, e eles estão estudando oficiar a Procuradora-Geral da República para que, evidentemente, a gente sabe, né, como é que ali um costa as costas do outro, né? Mas, enfim, eles vão fazer o papel deles e provocar a Procuradora-Geral para que essa senhora sofra as sanções cabíveis, aplicáveis, por estar exercendo atividade político-partidária, violando a lei orgânica do Ministério Público, Wellington. Só para concluir o programa também, eu quero dizer que nós não acreditamos nessa justiça da forma que ela está representada hoje, mas ela é a nossa ata. Vamos transformar a justiça na ata do golpe. Tudo, vamos lá e vamos... Para ficar claro que nós apostamos nela. Não só isso, que ela foi... É a ata que a gente vai usar na hora do julgamento dos crimes de lesa pátria. A gente vai ter tudo documentado. Vai ter tudo documentado para ir atrás de quem se associou à destruição do Estado brasileiro, dos brasileiros, do interesse nacional. Então, é verdade, mesmo a gente sabendo o resultado, às vezes as pessoas leigas não entendem. Falam assim, mas para quê? A STF está dominada, é acordão com o Supremo, com tudo. Não, mas a gente precisa da documentação, não só para a história, para daqui a 10, 20 anos mostrar que essas instituições têm que ser reformadas quando a gente retomar o poder. Falar, olha aqui, eles eram coniventes, eram coautores do golpe, mas também, isso na dimensão política coletiva, da construção nacional, mas na dimensão individual, para saber quem eram os criminosos de lesa pátria que a gente vai julgar por crime de lesa pátria, com base na Lei de Segurança Nacional, por tribunais militares, Wellington. É isso aí, Rômulo. Muito obrigado por hoje. Programa bastante movimentado. Este é o programa Cafezinho no Almoço, que é o programa do Miguel do Rosário, editor-chefe aqui do blog O Cafezinho, mas que eu e o Rômulo estamos agora ocupando às terças e quintas, durante esse mês até as férias, antes do Natal. A gente vai dar uma pausa para o Natal e Réveillon, claro, ninguém é de ferro. E é um prazer estar aqui, uma responsabilidade enorme, substituir o Miguel no espaço que é dele. Mas estamos procurando fazer o nosso melhor dentro das possibilidades. Um abraço. Isso aí, Miguel. Só lembrando, Miguel está lá mandando bala, escrevendo texto, porque tem gente que não vê vídeo. Então a gente tem que chegar a todo mundo. E Miguel está lá mandando bala. E é isso aí. É isso aí. A gente amanhã volta às 6 da manhã com mais um programa Expresso da Manhã. Obrigado, Rômulo. É sempre um prazer estar aqui com você. Igualmente. Tchau, tchau. Até logo. Um abraço para você que acompanhou.